Bom, galera, a gente vai iniciar agora o nosso primeiro festival Tu Tá Lendo o Quê? Antes da gente iniciar, a gente vai falar um pouco sobre como esse projeto ele teve o seu fomento, né? E como a gente também idealizou esse projeto a partir de umas referências que a gente encontrou e também de uma necessidade que a gente observou sobre incentivar a leitura, especialmente uma leitura mais acessível para as pessoas, né, que entendem que a leitura também é uma ferramenta de educação, uma ferramenta de transformação de pessoas, certo? Então, o Tu Tá Lendo que ele é um projeto que ele foi inspirado em um outro projeto que a gente teve contato, que era um projeto chamado É Aqui. Ele também era um projeto que tinha, né, ferramentas, tinham espaços de pontos de leitura também com caixas de papelão, né, para recolher livros, e esses espaços também tinham estantes, e essas estantes ficavam disponíveis com livros onde as pessoas poderiam pegar um livro, colocar outro livro, fazer essa troca. Então, foi muito importante a gente ter tido esse contato com essas pessoas que produziram esse projeto. Esse projeto, infelizmente, não existe mais, mas ele era um projeto anual. Anual não, ele era um projeto nacional. Então, ele ajudava, né, a construir bibliotecas, a estruturar bibliotecas no Brasil inteiro, especialmente em áreas descentralizadas, do interior do país. Acho que esse primeiro contato com esse projeto foi importante para a gente pensar em algo mais regionalizado, e foi assim que nasceu o Tu Tá Lendo o Quê? A gente está participando também através de outras atividades presenciais, como eu digo, que a gente está recolhendo esses livros justamente para a gente montar 5 pontos, 5 espaços de leitura em áreas descentralizadas da cidade de Santos, né? Então, algumas caixas foram espalhadas por condomínios, outras a gente foi retirar em loco, através de mensagem das pessoas que se disponibilizaram a doar alguns exemplares. Então, a partir do próximo mês, provavelmente a gente vai ter já esses espaços montados, e a ideia é que esses espaços possam existir por conta própria através dessa troca, através da doação desses livros. O projeto ele teve o fomento da Lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei importantíssima em todo o país, né, que ajudou nesse período pandêmico que nós estamos vivendo, a manter muitos espaços culturais, a manter projetos e a manter também artistas independentes, né? Então, foi uma lei muito importante que foi colocada no nosso país aí nesse período emergencial, né? Então, a gente participou do concurso cultural, o prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, da Prefeitura de Santos, e através desse projeto está sendo possível através desse fomento, está sendo possível a gente montar o nosso projeto, né? Felipe, quer falar alguma coisa? Gostaria de dizer que a realização de um sonho, né? Eu e Marcos conhecemos o Instituto aqui há uns 4, 5 anos atrás, lá no centro de São Paulo. A gente viu de perto o trabalho deles. Claro, o nosso é de uma forma um pouco menor, porém, uma outra perspectiva, né? A gente entra na parte digital, uma pegada mais educacional. Eles só tinham a intenção de construir as bibliotecas. A nossa intenção é além, né? Além de construir os espaços de leitura, que vai ser algo menor, né? A gente não pensa na questão da biblioteca, até por conta do suporte, até por conta da questão financeira. E os braços, né? A gente não tem nenhum tipo de parceria. A parceria que a gente teve foi agora com o edital que a gente ganhou e com as pessoas que estão participando, está sendo de suma importância. Né? Com relação à iniciação do projeto, é o início, né? Como o Marcos falou, o edital ele veio para dar um start, veio potencializar o nosso sonho. A gente colocou o sonho na prática, né? Está sendo lançado hoje. E a partir de hoje a gente pensa em só nutrir o projeto para que ele cresça cada vez mais. A gente tem o objetivo, né? Quem sabe até o final do ano a gente está atendendo pelo menos as 9 cidades aqui da Baixada Santista, né? Que seja por um ponto de cultura em cada cidade, um ponto de leitura, perdão, em cada cidade. E aí a gente ir nutrindo os pontos através do que a gente for olhando durante o ano, olhando durante doações e tudo mais.
Então, quero dizer, eu estou muito feliz, é uma realização que a gente está tendo, né? Como eu sempre falo, para cima, e é isso aí, a gente se ajudando, a gente chega longe. O projeto, né, o primeiro festival Tu Tá Lendo o Quê? Ele vai ter essa programação, começa agora, daqui a pouquinho a Sandy vai fazer a introdução junto com o Elton Magalhães, né? É um dos nossos convidados, e o projeto ele vai acontecer até às 17 horas, onde a Luz Ribeiro, poeta do Slam, ela vai também se apresentar e vai ter a mediação da Marina Pereira, beleza? Então, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à doação dos livros, podem encaminhar mensagem para a gente através do Direct Message, também tem os números de WhatsApp e também tem o nosso e-mail da Selo Criativo, né? E qualquer dúvida que vocês tenham relacionadas às atividades, não hesitem em comentar no chat, no Facebook, e a gente vai compartilhar com vocês. Uma coisa importante, compartilhem, tá, pessoal? São conteúdos riquíssimos. O Elton tá vindo lá da Bahia, tá, para vir dar esse conteúdo para vocês. Então, acredito que são conteúdos que a gente não tem no dia a dia. Então, vamos somar, vamos multiplicar, e isso faz a força, tá? Com uma boa atividade, uma boa apresentação, Sandy, uma boa atividade, Elton, e é isso aí. Beleza, pessoal. Então, eu vou introduzir agora, a gente vai dar licença e vou introduzir a Sandy e o Elton aqui na nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Sandy Andrade, vou me apresentar rapidamente. Eu sou atriz, pedagoga, faço parte de um coletivo de arte performática popular aqui da cidade de Cubatão e também faço parte de uma ocupação cultural chamada Galpão Cultural, tudo aqui em Cubatão. E estou aqui hoje para mediar essa oficina de literatura de cordel com o querido Elton Magalhães, que vai se apresentar já já. Primeiramente, agradeço o espaço e reforço o quão importante é esse momento, né? A literatura de cordel é uma cultura muito rica e muito importante para a cultura do nosso país. Nosso tempo é curto, mas acho que vai dar um gostinho bem bom para que a gente possa continuar a estudar e pesquisar mais sobre a literatura de cordel. Não é mesmo, Elton? Pode se apresentar aí e o tempo é seu. Vamos que vamos. Acho que seu mic está desligado. Agora foi. Foi? Pronto. Foi. Então, bom dia Sandy, bom dia Marcos, bom dia a todo mundo aí. Eu me chamo Elton Magalhães, sou de Salvador, Bahia, nascido em Castro Alves, né, interior baiano, terra do poeta, e desde pequeno moro em Salvador. Estou muito feliz em estar fazendo parte aqui desse projeto. Tu tá lendo o quê? Né? É um projeto de incentivo à leitura, né? Desde já gostaria de agradecer ao poeta Danilo, ao músico, né? E agora poeta Danilo Nunes, daí de Santos também, né? Que me indicou aí para participar dessa atividade, né? Para mim é uma grande satisfação. Eu sou professor também, assim como a Sandy, né? Assim como o Danilo, tudo mais. Sou professor aqui do Instituto Federal, aqui da Bahia, né? Sou mestre em literatura e há quase 10 anos eu venho desenvolvendo um trabalho com a literatura de cordel, né? Principalmente nas salas de aula. Me despertou um interesse em trabalhar com a literatura de cordel a partir do momento que eu percebi a força didática, né, que esse gênero textual tem, né, ele carrega no processo de aprendizagem dos alunos, né? Então, ainda na época que eu dava aula para cursinhos pré-vestibulares e tudo, né, onde, né, na maioria das vezes, esse tema da literatura de cordel não aparece, eu resolvi acrescentar e fui transformando as aulas, né, as aulas temáticas, aquelas escolas literárias e tudo, fui transformando isso em cordel, né, o barroco, o arcadismo, né, quinhentismo e daí por diante. E logo depois, ao perceber, né, que realmente surtia muito efeito no processo de aprendizado dos alunos, essa didática a partir da literatura de cordel, eu resolvi escrever outros tipos de texto também,
Então, hoje eu escrevo sobre tudo, né? Tenho alguns livros publicados. Em 2014, eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse aqui, o 2014, o ano da Copa no país do futebol. Né? Foi bem ali no calor mesmo da Copa do Mundo. Eu lembro que o Instituto Federal estava em greve, né? As universidades e tal estavam em greve, e foi justamente no momento da Copa do Mundo, e eu resolvi escrever um cordel sobre a Copa. Só que, como em 2014 a gente sabe, né? A gente vai lembrar que foi um ano muito confuso, muito complicado, né? Em todos os sentidos, politicamente, então, nem se fala. Então, o cordel foi ficando longo, foi ficando longo, foi ficando longo, e eu vi que ele não ia acabar tão cedo, né? Então, ao invés de escrever o folheto, né? Esses tradicionais folhetos de cordel, eu resolvi transformá-lo em livro. Então, é um livro todo em cordel, né, com mais de 200 estrofes em cordel, divididas em 4 capítulos, né? Então, a primeira parte eu falo sobre o país. Então, é praticamente um cordel político, né, que vai falando sobre todas as questões das manifestações de corrupção e daí por diante. Depois eu vou falar dos povos, né, sobre essa questão das misturas, né, de povos, de etnias diferentes, de culturas diferentes que a Copa do Mundo propicia, né, e inclusive envolvendo as questões complicadas também, né, como xenofobia, daí por diante, muita coisa que não deixou de faltar, né, e aí depois eu falo sobre as partidas, né, as partidas mesmo, o que foi que aconteceu, quem ganhou, quem não ganhou, e falo sobre a seleção brasileira também, obviamente, né, e em 2018... Em 2015, na verdade, eu recebi um convite do jornal Correio, que é o principal jornal aqui da Bahia, para fazer um cordel sobre a lavagem do Bonfim, né? Não sei se o pessoal daí de Sampa, de Santos e tal conhece, mas aqui na Bahia, o mês de janeiro é um mês cheio de festas populares, né? Que envolvem tradições ancestrais, né? Religiosas ou profanas, e na maioria das vezes aqui é misturado. E aí eu fui escrever esse cordel sobre o Bonfim, né, lavagem do Bonfim, durante a própria festa, né, que é um trajeto de 8 quilômetros, né, que vai da Cidade Baixa ali, de uma igreja até a outra igreja, e as pessoas fazem esse trajeto andando, né, tanto que o lema da festa é quem tem fé vai a pé, né, e eu fui a pé e escrevendo, né, anedotas, coisas que eu via ali e tudo mais, e contando também a história da festa. E logo depois acabei escrevendo outros textos também sobre festas populares da Bahia para o jornal deles, e em 2018 eu resolvi transformar tudo isso em livro, né? E virou Festas Populares da Bahia, que tem algumas ilustrações, né, de fotografias das festas, né? O Wendel Wagner, um grande fotógrafo da Bahia e tudo mais. E esses são os meus 2 livros, né? E aí, como professor, eu venho fazendo algumas atividades com os meus alunos do Instituto Federal Baiano. E, por exemplo, em 2019, a gente conseguiu publicar esse daqui, Sala de Versos e Rimas, né? Um projeto integrador, né? Com outros professores, e a gente acabou incitando os alunos a produzirem eles mesmos as próprias aulas. E aí eles transformaram as aulas em textos de cordel, né? E para isso, claro que eu tive que trabalhar com eles num processo de oficina, que é algo um pouco parecido com o que a gente vai fazer, né, aqui hoje, né? E agora, durante a pandemia, né, nós conseguimos fazer a publicação desse livro também, Causos e Lendas do Paraguaçu, né? O Paraguaçu é o principal rio da Bahia, né? Tem o São Francisco também, mas o São Francisco não é um rio baiano, né? Ele nasce em Minas e desemboca lá entre Alagoas e Sergipe. E o rio Paraguaçu é um rio realmente baiano. A região ali da Chapada Diamantina toda é onde eu trabalho, né? Onde estão os meus alunos. Então, os alunos contaram em cordel também, através de atividades de oficina que fizemos em sala de aula. Eles transformaram, assim, várias histórias, lendas, causos ali da região, transformaram tudo isso aí em cordel. Então, é isso, né? Eu tô falando essas coisas aqui para que vocês que estão assistindo, né, consigam perceber que é possível, né, trazer a literatura de cordel para a nossa realidade, independente
em qual região do Brasil você esteja. Hoje nós temos poetas cordelistas aí espalhados pelo Brasil inteiro, né? Inclusive o Danilo Nunes, né? Como eu já falei aqui, começou a escrever cordel recentemente, né? Ele me conheceu pela internet através do cordel. Hoje eu participo com ele do programa Sacada Cultural, né? Da Rádio Brasil Atual, um programa que ele comanda, né? E ele me convidou com uma coluna semanal de cordel todo sábado às 20 horas, né? Na rádio. E ele tem escrito também cordel, né? E eu tenho dado esse apoio a ele e tudo. Então, assim, o interesse hoje pela literatura de cordel no Brasil está em todas as instâncias. Tanto que a gente consegue perceber isso, né, no teatro, certo? A gente consegue perceber isso na música, nem se fala, né? A música, existem, volta e meia, diversas relações, inferências ali a respeito do cordel. Na televisão, né, a Rede Globo, por exemplo, há um tempo atrás, fez uma novela e deu colocou o cordel no título, né, o Cordel Encantado, apesar de ser uma referência assim, um tanto distante, né, se a gente for levar em conta a tradição mesmo, tudo, o formato do cordel, mas só de existir um nome ali, isso já desperta ali uma curiosidade por parte do público, né, do telespectador, e hoje a gente tem uma grande figura aí a nível nacional, né, que é o Braulio Bessa, que também faz parte, né, de uma programação fixa ali da Rede Globo, num programa semanal, né, ele está ali toda sexta-feira na televisão, falando sobre a literatura popular, né, a cultura popular nordestina, que é vasta e vária, né, e nela está presente a literatura de cordel, né, então hoje o cordel ganha proporções imensas, ao ponto de ser conhecido em território nacional, não só em território nacional, né, fora do Brasil também se ouve muito falar sobre literatura de cordel, apesar de que, né, a literatura de cordel, ela faz parte desse universo chamado de cultura popular. Ela é considerada uma literatura popular, e claro que a literatura popular vai existir em todos os lugares do mundo, né? Tanto que ela vem para o Brasil, a literatura de cordel, com esse nome, né? É um nome cunhado lá em Portugal, ainda em Portugal, pela questão mesmo das, né, os textos, né, as folhas de papel ficarem presas mesmo, assim, penduradas, né, em cordas, nos cordões, os barbantes, por isso o nome literatura de cordel, mas com outros nomes, né, de outras formas, a gente sabe que a literatura no mundo inteiro, né? Tanto que eu venho fazendo, né, palestras também para diversas escolas fora do Brasil. Já fui à Colômbia participar de um evento, a Semana Brasileira, Semana da Cultura Brasileira em Medellín, né? Na Argentina também, recentemente, eu fiz uma palestra para alunos lá, né, de curso de língua portuguesa. O interesse é muito grande por parte dos irmãos latino-americanos, né, em conhecer o português, a língua portuguesa, muito por influência da cultura brasileira, né, pela paixão que existe pela cultura brasileira, né, e tudo isso se deriva da nossa cultura popular. A capoeira, por exemplo, é uma grande motivadora para que as pessoas de fora queiram aprender o português, o samba, né, indiscutivelmente, e por fim, a literatura de cordel também. Tanto que das 3 maiores bibliotecas de literatura de cordel no mundo, 2 estão na França e uma está nos Estados Unidos. Né? São bibliotecas, são acervos maiores do que o que nós temos aqui no próprio Brasil. E isso aí nos leva a fazer uma reflexão, obviamente, né, a respeito da valorização que nós devemos dar à nossa cultura, ao que é nosso, ao que é daqui, ao que são as nossas raízes, né? Em 2017, o cordel, depois de muito trabalho, depois de muito esforço por parte de diversas instâncias, né? A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que fica no Rio de Janeiro, ali no bairro no bairro de Santa Teresa, né, que é comandada, presidida pelo mestre Gonçalo Ferreira da Silva, poeta cearense que há décadas mora no Rio, né, pelo próprio INFAM, né, o Instituto Patrimônio Histórico
Então, a gente conseguiu transformar a literatura de cordel em patrimônio imaterial, em patrimônio cultural brasileiro. Isso foi em 2017. Então, hoje, a literatura de cordel é um patrimônio cultural e imaterial do Brasil, como o samba, assim como o Bumba Meu Boi, assim como a capoeira e diversas outras manifestações populares, tá certo? Então, gente, é isso, né? Eu fui fazer uma apresentação minha aqui e já também já adentrei aí no tema e falei um pouquinho da história da literatura de cordel, né? Eu queria apresentar a vocês aqui um slide, tá certo? Para que nós possamos seguir um passo a passo. O problema aqui agora é que o meu computador está com uma manchinha, eu não consigo ver. Cadê o Elton? Vai apresentar um slide? Tô voltando, tô Tá voltando. voltando. Perdão, gente, eu apertei o botão errado. Então, É eu vou assim deixar de mesmo. lado esse slide. O meu computador está com uma faixa branca na parte de baixo, eu não consigo ver as ferramentas. Então, eu não sei Ah, onde clicar aqui para compartilhar o slide. Mas não tem nada não, né? A gente vai aqui na lábia mesmo, falando e falando, né? Até porque o nosso tempo não é muito longo. Olha só, como já foi dito, né, eu falei aqui rapidamente, a literatura de cordel, ela vem de Portugal. Ela vem, claro, né, como vários elementos que ainda estão presentes, enraizados na cultura brasileira, né, grande parte veio de Portugal, claro, com nossos colonizadores, né, para além de outras intenções, eles tinham a intenção também de fazer daqui, né, um anexo, né, culturalmente falando mesmo, né, um anexo de lá de Portugal. Então, muitos elementos foram trazidos para cá, né? E entre não só a literatura clássica, a literatura canônica que nós conhecemos, ali naquela época com um Luís Vaz de Camões, né, os Lusíadas, né, cantando as glórias, os grandes feitos do povo português, do povo lusitano e tudo mais, só que também chegou aqui a cultura popular. Eu gosto de falar isso porque é o seguinte, né, as sociedades em geral, né, sendo elas democráticas ou não, elas sempre tentam impor a gente, né, uma tradição partindo de escolhas, né, determinadas escolhas. E essas escolhas, né, partem de alguém, né, de algum grupo ali que geralmente está diante do poder, né, tem o poder de decidir o que deve ser dito, o que não deve ser dito, né, e daí por diante. E o que é interessante em relação à literatura popular, né, é que ela é subversiva, né, brota de fato, né, independentemente de permissão ou não, tá certo? Então, o que é que acontece? Por que é que eu estou falando isso? Porque se fôssemos depender, né, do cânone daquilo que é dito, daquilo que disse que é interessante, né, a gente estaria realmente ali preso a um nicho, né, desse universo que é a literatura, né, com diversas escolas, com diversos momentos, diversos estilos, né, com estéticas muito diferentes de autor para autor e daí por diante, certo? E claro que por determinados elementos que são exigidos, né, esteticamente dentro de todos os grupos artísticos, né, seja na música, seja na pintura, seja no teatro, seja na própria literatura, todos eles devem seguir, claro, o seu passo a passo, para que haja um acompanhamento, né, histórico aí do fazer a arte, né? Só que por questões políticas, né, claro que isso aí acaba sendo algo selecionado, né? E a literatura de cordel ela não entrou nessa seleção aí. Por quê? Porque quando ela chegou aqui no Brasil, né, através de Portugal, ela veio já com esse caráter do texto popular,
né, da literatura popular. Quando ela se fixou no Nordeste, a princípio, e a gente tem que considerar, porque quando a gente fala sobre cordel, muita gente, e isso eu estou falando aqui da minha realidade, né, de ser nordestino, de ser baiano e tal, e eu rodo a Bahia toda fazendo palestras, cursos, oficinas e daí por diante, e é muito comum as pessoas, a primeira referência que as pessoas têm é literatura de cordel, é uma literatura nordestina, né, sertaneja, com sotaque. Então, é o que a gente ouve primeiro. De fato, se a gente for pegar a história do texto em cordel, é claro que a gente vai trazer isso aí como uma base, tá? Mas que não é o caso mais de hoje em dia, que já não é o contexto de hoje em dia. Como eu falei aqui no início da conversa, né? Existem poetas cordelistas hoje em todo o Brasil. Na região do norte, por exemplo, ali, né? Na Amazônia, né? Que é um universo ali com o seu próprio folclore, né, com a sua própria tradição popular, culturalmente popular, eles têm as suas temáticas de cordel, né, e tudo. No sul também, né, no sul, sudeste, nós vamos encontrar poetas que falam sobre tudo, sem contar com os poetas populares daqui do Nordeste que migraram para o sul, né, como eu já falei no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, não é a ALB, né, Academia de Letras Brasileira, na ABL, né, Academia Brasileira de Letras, é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a gente tem vários poetas nordestinos ali. Em São Paulo existe um grupo imenso, né, tem um poeta Marco Aurélio, por exemplo, que ele hoje é consultor da editora Paulus, se eu não me engano, né, e tem feito um trabalho imenso, né, outros parceiros, tem o Varnesi Nascimento, que é educador também, que está aí em São Paulo e faz lives assim, que bombada, de 200 e 300 participantes e tudo, né, então, é isso. Hoje em dia não dá mais para falar sobre literatura de cordel como uma leitura nordestina, sertaneja, com sotaque e daí por diante. Até porque vocês já estão me ouvindo falar aqui há um certo tempo. Vocês, claro, que conseguem identificar na minha fala um sotaque peculiar, mas não é o sotaque do que costumeiramente se relaciona ao sotaque nordestino. Até porque dentro da região Nordeste existe uma diversidade, né, na fala, inclusive, né, vocês são inteirados, logicamente, então a gente não precisa nem ficar batendo nisso, mas a gente não pode dizer que a fala nordestina é aquela fala que a gente vê nas novelas da Globo, certo? Mas existe ali um ti, um di, né, bom dia, né, a minha tia, e daí por diante, só que isso aí, por exemplo, se começa a falar a partir do norte da Bahia, né, Sergipe, Boas, Paraíba, porém não é da mesma forma. E aqui na Bahia, principalmente, temos, né, essa fonética do ti, do di, a gente fala o T chiado, como o pessoal do sul, né, o D chiado também, o ti, o di, e daí por diante. Então, eu tenho meu sotaque soteropolitano, né, que já diverge do sotaque do pessoal do Ceará, por exemplo, do pessoal de Fortaleza, do sertão do Ceará, e por aí vai, né? Então, para deixar claro que não existe mais hoje em dia, né, esse estigma de que a literatura de cordel é uma literatura nordestina com sotaque sertaneja e que fala sempre sobre o sertão, eu queria falar aqui, recitar um texto meu. Eu escrevi logo no início, assim, no meu começo como cordelista, e para me apresentar, obviamente, e também para fazer esse contraste, né, para dizer, pedir licença, claro, né, aos grandes mestres do cordel, aos grandes poetas, né, aos pais de tudo isso, principalmente o Leandro Gomes de Barros, né, poeta paraibano, que escreveu quase 1000 títulos de cordel, né, foi o responsável pela concepção desse formato aqui, porque quando a gente fala em cordel, a gente pensa primeiro nesse modelo, que são os folhetos de cordel. O cordel também, muitas vezes, é chamado de folheto, justamente por isso, né, por ter uma produção de baixo custo, com folhas de papel ofício, geralmente com uma folha de papel ofício, você consegue fazer um texto em cordel, porque aqui ele é a metade de uma folha. Se você pega essa folha inteira de ofício, você dobra ela em duas, você tem 4
né, você acaba tendo 4 folhas que, novamente, né, 8 páginas. Então, um texto tradicional do cordel, ele tem 8 páginas, certo? Nesse formato do cordel, que é 1/4 da folha A4, né? A folha tradicional. Então, né, com todo respeito ao poeta Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, todos os outros poetas do cordel, eu escrevi esse texto, que é um texto curto, com uma apresentação e me colocando, né, dentro dessa nova geração de poetas do cordel. Diz assim: sou um poeta do asfalto, mas que é feito ao azedume, citadino, rotineiro. Medianos por costume, os meus versos são borrados com muita graxa e betume. Respeito e muito admiro o dito puro cordel, versos presos à memória, versos presos ao papel, que voam na voz do homem à sua arte fiel. Também nasci no sertão, de gestação incompleta, na cidade Castro Alves, tão pacata e tão quieta que, como todos já sabem, leva o nome do poeta. Contudo, desde pequeno parti para a capital, cresci em cidade grande, bairro dito marginal, e Salvador se tornou meu habitat natural. Queria destino forte, grande cantador, que ao cantar sua aldeia, prezando pelo primor, protege os traços do homem que vive no interior. Eu também queria ser poeta de interior, que canta como quem fala, sem se esquecer do rigor, que animal chama animar e a flor chama fulô. E de alguma maneira só coisas boas cantar, botar sal na macaxeira, colorir o sabiá, afirmar de peito aberto que o sertão vai virar mar, flertar com uma donzela, trocar verso de paixão, rodear sua janela, corromper o seu irmão para quando dormir com ela, que é o seu pai, não conte não. Mas nessa cidade grande, em tudo eu sou maltratado, desse modo eu faço jus ao passado e por isso, infelizmente, meu canto é desafinado. Assim é que eu me apresento, desde já me desculpando, dizendo que finalmente por aqui eu vou ficando e esses versos fudidos para vocês sigo deixando. Né? Então é isso, é um texto... Tô arrepiada. Muito bonito, Elton. É um textinho singelo, né, de apresentação, mas como estava falando, viu, Sandy, é isso, né, para dizer assim, que eu sou um poeta do asfalto, eu sou um poeta da cidade, né, eu sou um poeta de cordel, eu me utilizo das ferramentas disponíveis nesse universo que é o texto em cordel, para também falar sobre a cidade, o meio urbano, todos os problemas, todas as dificuldades que existem, né, nas grandes cidades, e não só falar sobre o sertão, né? Quer dizer, a gente precisa aqui encerrar um ciclo? Não precisa encerrar um ciclo. Até porque o sertão continua ali, continua lindo, belo, maravilhoso, mesmo com todas as suas dificuldades, né? Mas o sertão continua lá, né? Despertando no poeta que vive ali, né? Motivos para que ele produza poesia, mas a cidade também é um espaço que nos permite falar sobre poesia. Então, assim, a princípio é importante ressaltar, é possível falar sobre tudo, qualquer coisa, a partir da literatura de cordel, tá certo? Então, se vocês botarem na internet, né, qualquer coisa assim, são milhares de temas diferentes a respeito do texto em cordel. Ele é dividido em ciclos, né, historicamente falando, né, os estudiosos Aderaldo Luciano, né, que mora no Rio de Janeiro, o Marco Aurélio, como eu já falei, daí de São Paulo, eles dividem o cordel em ciclo. Então tem um ciclo dos cangaceiros, realmente muito do Lampião, né, a respeito de Curisco, de Dadá e daí por diante, né, existem os outros ciclos, o ciclo dos romances, né, que são histórias muito mais longas, assim, que seguem mesmo a estrutura do texto narrativo, né, com narrador, com personagens, com ação, com tempo, espaço, tudo direitinho, né, e são maiores, outros também diversos, né? Os religiosos, os ciclos religiosos também. É muito comum o padre Cícero, né, de Juazeiro do Norte, do Ceará, ele é uma figura que aparece bastante, né, no cordel, mas existe cordel urbano hoje, né? E a gente não precisa muito ficar discutindo sobre isso, não. Então é o seguinte, tem alguma pergunta, alguma coisa aí já de a princípio, ou eu posso avançar? Tem sim.
Tem uma pergunta aqui do Bruno Fernandes. Ele mandou uma carinha com um coraçãozinho para o seu cordel. Todo mundo gostou, com certeza. Obrigado, E Bruno. ele colocou aqui: quais são suas referências de cordel e o que acha do cordel nas escolas? Então, as minhas referências, né, existem os poetas clássicos, né, os tradicionais, como eu já falei aqui, o Leandro Gomes de Barros, que é o pai da literatura de cordel, praticamente. Ele começou a escrever cordel na segunda metade do século XIX ainda, né, e foi o responsável direto por esse modelo de cordel, né, como eu já falei aqui, em formato de folhetos. João Martins de Ataíde, né, o Melquíades Ferreira. Mas aqui na Bahia, hoje, por exemplo, tem um grande mestre, que é o Antônio Barreto, que é professor também, educador, né, o poeta J.C. Freitas, daqui da Bahia também. A gente tem aqui o mestre Buli Buli, que além de poeta cordelista, é cantador, é repentista, embolador, ele toca samba rural, né? Enfim, são vários elementos da cultura popular brasileira, nordestina, né? Então, esses são alguns, tá certo? São alguns. Sem falar no Patativa do Assaré, né, que é um grande mestre, né, que foi elogiado não só no meio dos populares, mas por grandes poetas, né, como Carlos Drummond de Andrade, e daí por diante, né, ele é reconhecido como um grande poeta, para além de ser cordelista. Então, existem todos esses, viu, Bruno? E aí é isso, o que eu acho do cordel nas escolas, o que eu acho é o seguinte: a gente tem que meter as caras mesmo, a gente tem que fazer, tem que levar, tem que mostrar para a garotada, principalmente, a potencialidade do texto em cordel. Eu venho fazendo isso, como eu já falei, né? Desde que eu entrei para a rede pública, em 2013, né, no Instituto Federal aqui da Bahia, e que eu venho tentando fazer. Eu já consegui organizar, né, no caso, publicar 3 livros a partir de escritas dos alunos, né, através de oficinas mesmo, né, em sala de aula, né, nas disciplinas de produção textual, porque eu sou professor de língua portuguesa, literatura e produção textual, né? Então, a partir das aulas de produção textual, ao invés da gente ficar só ali ensinando dissertação, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela coisa sempre, né, com foco no vestibular e tal, desde o primeiro ano, os pobres coitados, né, já são ali, induzidos, obrigados a ficar trabalhando dissertação o tempo todo. Então, assim, a gente pode começar com um outro tipo de produção mais lúdica, e o cordel, eu garanto para vocês aí, inclusive sugiro, é uma ferramenta muito, 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 muito potente. Por quê? Eu vou explicar alguns motivos. Primeiro, porque, como eu já disse, é possível falar sobre tudo através da literatura de cordel. Então, assim, muita gente, muitos professores e muitos cordelistas, hoje os vivos ainda e os mais recentes, eles vêm da escola também. É interessante isso. Só que na Bahia eu tenho vários amigos que são, além de poetas, cordelistas, também professores, estão na sala de aula, né? Então, não é por acaso, não é coincidência isso, né? Porque a gente já percebeu há muito tempo que há uma ligação, um elo profundo entre o cordel e a escola. Por exemplo, né? Hoje já é uma afirmação mesmo, né, problemática, né, que se discute muito a respeito de determinadas obras literárias na escola. Recentemente falou-se sobre o Machado de Assis, novamente, mais uma vez, eu não lembro quem foi alguma celebridade aí, que falou que Machado de Assis era difícil, acho que foi o Felipe Neto, alguma coisa assim, que o Machado de Assis era difícil para os alunos da escola e tal. Olha, eu não vou dizer que eu discordo, não, viu? Não vou dizer que eu discordo. Claro que a conversa vai muito além disso. Eu acho que o Machado de Assis, inclusive, é a figura... eu ter escolhido o curso de letras, né? Porque eu sou apaixonado pela escrita do Machado de Assis. Porém, eu descobri a escrita do Machado de Assis já no final da escola, né? Já fazendo cursinho e tudo mais. Então, é complicado realmente você pegar uma linguagem erudita, como é a de Machado, né? Num português de 100 anos atrás, que já é muito diferente do português usado hoje, do português brasileiro usado hoje. Então, é difícil você pegar aquilo e colocar aquilo ali para os alunos,
né, numa turma de primeiro ano do ensino médio, por exemplo, fazer com que os alunos consigam compreender aquilo ali em sua totalidade, porque o conteúdo do Machado de Assis é muito complexo, profundo, né? Então é metafísico, né? É muito metafísico. O ser humano ali, né? O Machado de Assis, ele é um psicólogo, ele é um filósofo, ele é um sociólogo, ele é tudo isso aí misturado em um texto ficcional, né? Então, às vezes, para um aluno de primeiro ano do ensino médio, por exemplo, compreender, né, a densidade que é um texto do Machado de Assis é muito difícil. Tá certo? Então, assim, às vezes você pega um texto em cordel e leva para a sala, é o que eu tenho feito, a princípio. O aluno, ele entende aquilo ali como literatura, né, como poesia, ele vai encontrar diversas afinidades nesse tipo de texto com a realidade deles, porque eu quero falar sobre isso aqui, né? A estrutura do texto de cordel nos permite compará-lo a diversas manifestações populares. A gente parte do samba, a gente vai para a ladainha as ladainhas da capoeira, e a gente chega no funk, por exemplo, no pagofunk, né? Que aqui na Bahia a gente tem um negócio que não basta ser só o pagode, e não é o pagode carioca, não, né? Que é aquele sambinha, né? Melódico. Não, o pagode daqui é quase rock and roll. É um negócio de uma guitarra pesada com a batida marcada, né? E o negócio assim, e a dança é jogada, parece que o pessoal vai brigar. Né? Então, e a gente vê a estrutura do texto de cordel ali, a base do texto de cordel ali, a gente vê a base do texto de cordel no funk, através da contagem silábica, é o que a gente chama da metrificação, né? E quando os alunos veem isso, e ele vê temas ali que falam sobre a realidade social que eles vivem, né? Que seja do sertão, que seja da zona urbana, que seja da periferia, de onde quer que seja, quando o aluno vê ali uma relação direta com o universo dele, ele se interessa mais, né? E ele busca, através disso, né, se aprofundar mais na leitura. A leitura se torna mais proveitosa. A gente vai excluir o Machado de Assis, dizer que não, cancela o Machado de Assis e vamos trabalhar apenas com literatura de cordel. Não, de forma alguma. Né? A escola é um espaço de aprendizagem complexa e tudo tem o seu tempo. Né? Tudo tem o seu tempo. Então, assim, é possível a gente iniciar, né, com uma literatura de cordel, por exemplo, e avançar. E lá na frente a gente está falando sobre Machado de Assis. Inclusive, existem adaptações de textos do Machado de Assis para a literatura de cordel. Né? O Antônio Barreto, aqui que eu citei, por exemplo, ele tem a Cartomante, que é um clássico, né? Um clássico do Machado, a Cartomante Cordel. Existem outras histórias também. Alguém fez uma pergunta aí, ou falou alguma coisa que eu, aqui na minha fala incessante, foi a Ingrid, né? Mello, isso. Ela colocou que isso faz lembrar da infância dela nas escolas do Nordeste. Crescemos com isso já enraizado. Tinha até mesmo competições de cordéis, inclusive saudades. Olha só que muito bem, interessante, Ingrid, exatamente. Né? Muito diferente, né? da minha realidade, por exemplo, né? Na minha escola, eu não tive quase contato com literatura de cordel, infelizmente, e como é importante isso que você falou, que cada vez mais isso apareça nas escolas, porque isso torna mais palpável para o aprendizado dos alunos, né? Exatamente. E claro que entendendo a realidade dos alunos, né, de cada lugar, de cada escola, né? Então, como a Ingrid falou, por exemplo, né, a realidade dela era uma realidade do Nordeste, né? Então, está mais suscetível a isso mesmo. Já a Ingrid, né, Ingrid não, a Sandy, perdão, né, a Sandy, ela já está ali numa outra área do Brasil, né, já que o Brasil é muito grande, muito complexo culturalmente, mas é muito comum, por exemplo, você ver nas periferias do sul-sudeste, né, batalha de rap, por exemplo. A batalha de rap, gente, nada mais é do que a peleja de cordel que a gente vê aqui no Nordeste. Né? Você tem ali uma disputa, você tem ali um desafio entre dois cantadores, que aqui é de cantadores, no rap o pessoal chama de os MCs,
não é isso? E eles vão ali duelando, né? Eu vi alguns vídeos do Emicida, por exemplo. O Emicida é maravilhoso, né? Uma figura ótima. E ele era ótimo nessa coisa do desafio, né? Das batalhas, e ficou conhecido através disso. E aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem o MC Rapadura, né? Que eu não sei se vocês conhecem, mas rapadura né, é aquele doce do melaço da cana, né? Que é muito famoso aqui. Bom, ótimo para comer com queijo, por exemplo, né? Mas o rapadura, o nome dele é o quê? RAP de rap, né? Rapadura, né? O MC Rapadura, ele faz um rap com cordel, certo? A batida, o beat tá ali do rap, né, o tempo todo, mas ali ele vai colocando, né, uma estrutura poética que é o formato do texto em cordel. Aí é o seguinte, o tempo está passando, eu posso falar que tem a Renata também, né, que falou. Isso, a Renata, que inclusive é a minha mãe. Convivi com, ela falou, convivi com cordel através de um tio, Caetano, pernambucano maravilhoso. Ele colocava seus cordéis em festas da família. Todos sentavam à volta para ouvir. Saudade, que lindo, parabéns. Ah, que maravilha, Renata. Observe, né? Um adendo aqui, lógico, sobre isso. Há muito tempo, né? Porque assim, né? Sei lá, o rádio, quando foi que chegou o rádio, né? No Brasil, eu acredito que já deve ter quase 100 anos. Né? E aí depois do rádio veio a televisão, né, que começou a ser acessível a partir dos anos 70, ou seja, 50 anos atrás. E hoje a gente tem a internet, o mundo inteiro está conectado através da internet, como nós aqui, inclusive não tenho nada contra, pelo contrário, é super a favor, inclusive por propiciar a nós aqui encontros como esse, né? Eu estou conhecendo a Sandy aqui agora, né? Estou conhecendo vocês que estão aí participando, vocês estão me conhecendo também. Em outra situação seria muito difícil disso acontecer, né? Então vamos pensar no que era, né, o Brasil há 100 anos atrás, onde grande parte do Nordeste, né, tirando as grandes cidades, não tinha ainda luz elétrica, por exemplo. Então, não dá nem para ouvir rádio. Né? Em muitos lugares, a água e a luz só foi chegar agora, né? No último governo, no governo Lula e tal, né? Água para todos, luz para todos e tal. Então, antes disso ainda não existia. Então, como é que as pessoas se entretinham? Porque o ser humano precisa se entreter. Né? Qualquer ser humano. E a gente se entretém, na maioria das vezes, através das artes. E a arte que está disponibilizada para a gente, ali naquele contexto. Então, era muito comum, antigamente, na tradição do cordel, você chamar os poetas cantadores, né, os repentistas, né, com a viola, os emboladores com pandeiro, você chamar essa galera para as cerimônias local. Então, na fazenda de seu Antônio ali, vai ter o casamento da filha dele com não sei quemzinho. Então, se mandava chamar um cantador de lá de não sei aonde, né, para vir para fazer o entretenimento daquela festa. Então, noites de viola, de leituras de poemas, de cantorias, né, exatamente, de disputas, de pelejas. Né? Tem uma peleja que é famosíssima, que é a peleja do Cega Deraldo com o Zé Pretinho. Né? O Caju e Castanha, como o Bruno falou aí, né? Também que cumprem com esse papel do entretenimento. Né? Então, era muito, muito, muito mesmo. Né? Tanto que tinham pelejas históricas que duravam dias. Com o Zé Pretinho, por exemplo, dizem que durou mais de um dia. E o que acontecia? Os poetas, eles iam lá, botavam o chapéuzinho deles, né? Botavam o chapéu ali, olha aqui, na boca do palco ali, né? Onde do lado, e tome-lhe verso, e tome-lhe improviso, né? Então, fale sobre a mãe dele. Aí ele ia lá e ia para ofender a mãe do outro, e vinha e um ofendia o outro, né? Ali ofendia através das palavras, cada um mostrando a sua técnica, mostrando a sua qualidade poética, e existe uma regra ali dentro das pelejas, das disputas, que você tem que ir avançando dentro das estruturas. Então, você começa com uma sextilha, com verso de 6 sílabas, e aí você avança para uma septilha, que são versos de 7 sílabas, você chega no martelo agalopado, que são versos de 10 sílabas, e você tem que ir seguindo isso, senão você perde a peleja.
E aí, na hora que o pessoal para que a peleja continuasse, você tinha que botar mais dinheiro no chapéu. Aí botava dinheiro, tinha gente que botava anel, botava relógio, né? À medida em que eles se empolgando. E aí, claro, a cachaça vai entrando e as pessoas vão se empolgando mais e vão, né, ali, sem que só termina realmente quando algum poeta comete algum deslize dentro da sua técnica, dentro da sua estrutura, e aí ele acaba perdendo realmente a peleja, tá certo? Tanto que a peleja, o Zé Pretinho perdeu a peleja por Cega Aderaldo, e ele, muito triste, né, com uma peleja histórica que já virou tema de cordel, né, vários poetas reconstruíram a peleja do Cega Aderaldo com o Zé Pretinho, né, mas o Zé Pretinho, ele acabou triste por ter perdido a peleja e foi para a beira do mar, em Alagoas, né, em Fortaleza, Ceará, para se lamentar, para chorar, né, pela derrota. E ali ele acabou criando uma outra estrutura, um outro gênero dentro do cordel, através da sua falha, do seu pé quebrado. Pé quebrado é quando você coloca uma sílaba a mais, né, dentro da regra ali. Se você tem que falar em 7 sílabas, você colocou 8, você tem um pé quebrado ali, porque os pés são a medida do verso, né? E aí, no martelo agalopado, que são estrofes de 10 versos, né, o Zé Pretinho acabou, estrofe de 10 versos com 10 sílabas, acabou colocando 11 sílabas e perdeu. Eu não sei se vocês estão me vendo aí, tá chuviscando, eu perdi a Sandy aqui de vista, mas vou continuar falando. Qualquer coisa vocês me avisam aqui. Eu tô te vendo, beleza. Te vendo. Beleza. Então aí o Zé Pretinho acabou transformando, né, a sua falha, você vê a genialidade do poeta, a sua fala errada, errônea, ali no erro, ele acabou transformando isso numa outra estrutura do cordel. E foi aí que surgiu o galope à beira-mar. Né? O galope à beira-mar, ele sempre é uma estrofe de 10 versos, né? E sempre termina com um mote no final, que tem que ser cantando um galope na beira do mar. Ou pelo menos terminando com a palavra mar. Olha lá, cantando um galope na beira do mar. 11 sílabas. Então, todos os versos têm que ter 11 sílabas. E tem que, obrigatoriamente, terminar com a palavra mar. Então, por exemplo, o Zé Ramalho, né, grande músico e poeta também, o Zé Ramalho se apropria muito da cultura popular do cordel nos seus textos. E ele tem uma música, inclusive, que se chama Beira-Mar, né, que eu entendo a noite como um oceano que banha os anos no mundo de sol, a aurora que luta por uma revolta, dando de ar soberano. E aí ele vai cantando um galope na beira do mar, né, cantando o galope que só se termina na beira do mar, e vai, né? Então, esse é o chamado galope à beira-mar. Sempre tem que terminar com a palavra mar. Como a gente tem pouco tempo, só temos 10 minutos, eu queria fazer a última leitura para vocês entenderem o que é o galope à beira-mar. Esse texto eu fiz numa viagem para o Chile em final de 2014 para 2015, o ano novo, eu virei o ano em Santiago, e só que eu conheci algumas cidades, né, algumas regiões lá do Chile, que é um país lindíssimo, e eu resolvi escrever um galope para Vinha del Mar, né, que é aquela cidade litorânea lá, né, que faz parte de Valparaíso, lá no lado do Oceano Pacífico. E como eu havia falado aqui, né, é uma regra do galope à beira-mar. Não deu tempo, gente, da gente falar aqui, né, nesse formato de oficina que não é oficina, não deu tempo da gente falar sobre todas as estruturas, todos os gêneros que existem dentro do cordel. Sextilha, septilha, as 17 pés, o 8 quadrão, o martelo galopado, galope à beira-mar. Vi uma sextilha no começo, quando eu li o meu texto de apresentação, e eu vou terminar com o último, que é o galope à beira-mar, que é o mais complexo, o mais extenso, né, que são estrofes de 10 versos, cada verso tem 11 sílabas. E a regra que tem que ser cantando um galope na beira do mar, eu acabei subvertendo, como eu falei, né? A gente não precisa também aceitar tudo, deixar tudo ali sempre na condição sine qua non. Não, a gente pode fazer diferente. Então, ao invés de ser cantando um galope na beira do mar, eu botei cantando um galope para Vinha del Mar. Aproveitei o nome da cidade, né? Que já era sugestivo, e acabei fazendo isso. Então, eu vou falar para vocês aqui.
Em pleno verão, me joguei pelo mundo. Observe o ritmo de um galope, como se fosse mesmo um galope de um cavalo. Em pleno verão, me joguei pelo mundo, me pus a voar, respirando outros ares. Beber em cidades de tão vastos bares tornou-se o desejo de um bom vagabundo. Mas nada do homem, por mais que profundo, com as coisas dos deuses irei comparar. Tão bruta beleza para se admirar, carece de tempo e de espaço distinto. Por isso é que agora, de modo sucinto, eu galope para Vinha del Mar. No Chile, de tão variadas paisagens, em dias de sol fui bem recebido, com muitos hermanos tão bem acolhido, gravei na memória diversas imagens, algumas até pareceram miragens, confesso que quase me pus a chorar. São tantas as coisas que eu quero contar, mas não me permite este verso inibido, assim é que eu sigo de peito partido, cantando um galope para Vinha del Mar. A ti, Santiago, entreguei minhas pernas e tu, sempre terna, para mim te entregaste. Por todas as cajas meu peito marcaste, com forte compasso, imagens eternas. Nos bares de tantas pessoas modernas, de tantos borrachos, quis me embriagar. De ti, regalos eu pude ganhar, em ti muitos dias, a 3 por 1 tris. Vivi, me fizeste de fato feliz, mas canto um galope para Vinha del Mar. A ti, Isla Negra, a quem o poeta Neruda entregou-se ao seu último berço, não quero manchar-te com meu pobre verso, somente lembrar-te será minha meta. Teu nome é a prova e mais que concreta de que a poesia jamais falhará. As horas que a ti pude me dedicar não supre o desejo de estar mais contigo. Te peço desculpas e avante eu sigo cantando um galope para Vinha del Mar. Ó Valparaíso, de Santa Teresa e Olinda, me lembro te olhando dos cerros, te miro dos portos, me esbarro nos perros, és bela, porém de elegante tristeza. Por força cruel, fruto da natureza, os teus edifícios não podem durar, e qualquer tremor poderá acabar com todo o esforço para vê-la erguida. De ti vou lembrar pelo resto da vida, mas canto um galope para Vinha del Mar. Em Vinha o tempo é um relógio de flor, em Vinha é preciso flanar sem demora, em Vinha del Mar solamente vigora canções de verão, elegias de amor. Em Vinha o sol não pretende se pôr e o dia assim não carece acabar. Do capo do calo necessito gritar pro povo da praia saber o que eu sinto e para vocês não acharem que eu minto, fiz este galope para Vinha del Mar. Chegando à Baía de São Salvador, bem mais que um andor que carrega os meus dias, irei me lembrar de tuas águas tão frias. Foi lá que o Pacífico me batizou. Ó Vinha del Mar, tão saudoso eu estou, talvez porque olhando-te eu quero voltar para minha cidade, para de lá, por clima de flerte, as tardes de farra, por tu pareceres e muito com a barra, eu canto-te aos montes, ó Vinha del Mar. E é assim que acaba, né? Esse texto, cantando um galope para Vinha del Mar, né? Procurem, gente, né? Eu sei que nosso tempo tá escasso aí, né? Mas procurem mesmo, assim, estudem a literatura de cordel, muita coisa, né? Eu queria só aqui vender meu surubim, certo? Para falar aqui sobre como vocês encontram. Pronto, como vocês encontram coisa aqui. Como a gente encontra seus livros? Pronto, eu tenho um blog, né? eltonmagalhães.com, certo? Lá no blog tem vários textos meus, tem alguns livros, inclusive, que estão disponibilizados para download em PDF, gratuito, né? Tem alguns textos também que volta e meia eu vou postando, eu falo de alguns eventos aí, né? Quando eu vou participar de algum evento, alguma coisa assim, eu vou lá e atualizo. Algumas informações sobre literatura de cordel também, diversas, estão lá, então vocês podem dar um passeio, tá bom? Nas redes sociais, né, eu tenho o Elton Magalhães, o Facebook, que eu tenho deixado de usar cada vez mais, né? No Instagram, o meu perfil pessoal é Eltonol Magalhães, Elton OL Magalhães, né, tudo junto, e eu tenho uma página no Instagram que eu uso só para fazer leituras de textos em cordel, né, que é o Cordel Antifa, né? Se chamava El Cordelista, né? El Cordelista, só que nesse momento aí do ano passado, né, do fascismo terrível, que continua ainda e tudo mais, assim, né, e aí quando a galera começou a colocar, né, sou professor antifascista, sou, né, médico antifascista,
E aí eu resolvi também, né, aderir ao lema aí com o Cordel Antifascista. Então é a página lá, mas a gente fala sobre tudo, tá certo? Lá no... tem tido um viés político forte, né, essa página, mas tem várias leituras de textos de alguns meus e muitos de outros poetas que vale a pena conhecer. É o Cordel Antifa, tá certo? Ah, que legal. Bom, né? O Felipe, muito vamos lá. obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Eu agradeço, Elton, por essa aula. Foi incrível. Tenho certeza que eu e todo mundo que assistiu está com mais vontade de estudar sobre a literatura de cordel. Tem gente aqui pedindo já a segunda parte desse encontro, porque realmente ficamos com gostinho de quero mais. E agradecer todo o pessoal da Selo Criativo, do pessoal do projeto Tu Tá Lendo o Quê? Hoje vai ser um dia inteiro, tá, gente? De muita programação boa sobre literatura. Então acompanhem aqui as lives. Daqui a pouquinho tem mais uma sobre storytelling. E agradecer muito esse encontro, muito importante de conhecer. Que bom que a gente tem você, Elton. Muito obrigada, gente. Eu agradeço a você, Sandy, né, por essa mediação maravilhosa, pela sua simpatia, né, e agradeço a todo mundo que participou aí também, viu, gente, né, pelo retorno ótimo. É sempre bom falar sobre cordel. Eu adoro falar sobre literatura de cordel, né, então não recuso o convite, só se fosse em casos muito realmente possíveis, mas eu não recuso, né, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com dinheiro nenhum, o pessoal me chama assim, eu tô ali sempre colando, sempre participando, porque eu acho muito importante, né, preservarmos e alimentarmos, né, toda a cultura brasileira, que deva ser, principalmente a nossa cultura popular, que é riquíssima, né? Como dizia o poeta Antônio Vieira, aqui baiano, né? O nome dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Maria Bethânia gravou lá no disco Brasileirinho, né? E é isso aí, eu concordo absolutamente. Viu? Até a próxima, é só chamar que eu vou. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Sigam aí a página da Selo Criativo, do projeto Tá Lendo o Quê? E acompanhem e até mais. Valeu!